o mais completo possível, como sempre, né? Mas só para alertar de que, cara, realmente, assim, eu coloquei tudo que pode cair e que não pode. Tá? Então, deixa eu só... fazer aqui, blá, blá, blá. Deixa eu ver. Agora vai. Pronto. Bom, hoje, então, a gente está iniciando aí essa questão do século XX, tá, pessoal? E, gente, vamos tentar fazer dessa aula, porque tem conteúdos, assim, tem questões mais artísticas, né? Então, vamos tentar fazer dessa aula o mais dinâmico possível, né, desse nosso encontro. Então, perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, né, se eu conseguir responder, com certeza vai ser um prazer. Se eu não conseguir responder, aí a gente, né, leva, de repente, para uma questão mais artística, enfim, tem muita coisa de arte aqui, detalhes artísticos, obviamente, eu não vou te responder, mas no que diz respeito à literatura e como que essas coisas vão cair, a gente vai conversar sobre tudo, tá? Então, eu coloquei aqui para você para que você se localize, né? Na verdade, a gente estudou até ali o simbolismo, né? A gente fez a caminhada, aí a gente saiu do barroco, aí foi para o arcadismo. Esses dois primeiros movimentos na questão artística, né, são questões que têm aquela ideia de mimesis, que é a representação do real. Então, a arte greco-romana influenciando, né? A gente viu quadros, Pietà, por exemplo, com todo aquele detalhamento preciso, né? Toda aquela, como é que eu posso dizer? Todo aquele cuidado, né, para construir uma obra de arte, todo aquele cuidado para tirar aquilo que é real e colocar na pintura ou na escultura de uma maneira muito fiel. Essa ideia é uma ideia de mimesis, quando você tenta representar a realidade. Como hoje nós vamos estudar as vanguardas europeias, a gente já tem que fazer um paralelo aí, na verdade, uma contraposição entre isso. Enquanto a ideia de mimesis, que era a representação do real, predominava, né, na pintura e na escultura greco-romana, a gente está falando ali do barroco, do arcadismo, né? Quando a gente vem para a vanguarda, a gente tem, na verdade, o contrário disso, né? Vanguarda vem de uma origem que diz estar à frente, né? É avançar à frente, estar à frente do tempo. Isso é muito importante, tá? As provas adoram explorar essa questão do termo vanguarda. Então, quando a gente pensa em vanguarda, a gente pensa no movimento que está à frente do tempo. Por isso, há muitas incompreensões. Não sei se vocês lembram da aula de simbolismo que a gente estava fazendo, e que aí a gente viu o trigal de Van Gogh, e aí ficou aquela questão, é impressionista, é expressionista, colocavam ele como impressionista, mas os traços dele eram diferentes, e aí eram meio deformados, e a gente, né, ficou meio assim, pô, mas como que pode? Aí existe uma briga teórica entre ele ser impressionista e ele ser expressionista, lembrando que o impressionismo é um movimento do final do século XIX e o expressionismo é do século XX. Então, tipo assim, veja que ele se enquadrava naquilo que dava para ele se enquadrar temporalmente. Mas depois, nos estudos, né, depois que o tempo avançou, as pessoas falaram, não, cara, ele não era impressionista, ele era pós-impressionista, quer dizer, o cara estava à frente do tempo dele. E aí, hoje, se alguém pudesse, né, considerar o Van Gogh, colocaria ele como expressionista e não impressionista. Então, tem essa questão, não se esqueçam, né? A diferença entre esses dois também é muito importante. O impressionismo sempre com aquela ideia de pintar aquilo que se vê,
Então, ainda tentando essa coisa de representar o real. Agora, quando a gente leva para o expressionismo, a gente já vai tentar aquilo que a gente está sentindo internamente, tá? Não se esqueça que o expressionismo é uma interpretação da realidade com base nas suas concepções, tá? E é um movimento pertencente ao século XX. Impressionismo, não. Impressionismo final do século XIX e pinta o que vê. Quando a gente analisou o Van Gogh lá, a gente viu, cara, esse cara tá... Ele era diferente, né? Ele tinha uns traços meio... Né? A gente não conseguia enquadrar muito bem, era diferente, era diferenciado, porque ele estava à frente do tempo dele. Então, acontece muito. Nas artes acontece muito. Às vezes os caras são incompreendidos, porque eles estão muito, muito, muito além. Muito além. Tá? Acontece muito. Inclusive o próprio conceito de arte moderna lida com isso, né? Ah, isso é arte? A gente tende a minimizar, ter esse discurso de minimização com obras que a gente olha e não compreende. Entende essa questão, gente? Então, a gente precisa sempre ter cuidado quando a gente fala de arte, porque a arte é um mecanismo feito para chocar, para romper com padrões. E quando a gente fala de rompimento de padrão, quebra de barreira, cara, essa aula cai como uma luva, porque as vanguardas são justamente isso. Essa quebra necessária, esse rompimento com o passado. E é óbvio que isso vai abrir uma brecha para o modernismo que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então aqui a coisa já está se movimentando, isso aqui é início do século XX, né? A Semana de Arte Moderna em 22 foi o quê? Foi a confluência de todos esses caras, os pintores, escultores, que já não estavam muito satisfeitos com aquilo que havia sido feito anteriormente. Então, a gente não pode olhar também o modernismo como se fosse um estalo. Não foi. Isso foi um processo que já começa aqui. Tá, gente? Tudo bem? Fala aí comigo. Tudo tranquilo? Sim ou não? Só o iniciozinho para a gente já começar a se localizar. Tudo bem ou não? Beleza? Deixa eu botar aqui vocês para que eu veja. Vou botar aqui vocês de ladinho, para que eu possa ver. Gente, sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Tá dando alguma merda? Não, dá para ouvir. Ah, tá. Ótimo. Qualquer coisa digita no chat aí, tá? Vocês estão enxergando bem? O tamanho tá bom? Eu vou deixar vocês aqui para eu poder ler, tá? Sei que vocês estão escrevendo também, mas quando eu perguntar, responde, senão eu vou achar que deu alguma merda aqui na aula. Então vamos lá. Eu botei um mote aqui, na verdade é uma fala de um crítico italiano, que diz o seguinte: entende-se com este termo vanguarda o movimento que investe o interesse ideológico na arte, preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e até dos costumes sociais, negando em bloco todo o passado, substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. Então, essa ideia de subversão, essa ideia de fazer diferente, era algo muito importante para os vanguardistas, tá? Esse movimento que, obviamente, começou na Europa, assim como a maioria das coisas que influenciaram a gente, do ponto de vista literário, mas que depois se estendeu para o Brasil, tá? E sempre importante também a gente pensar o quanto isso é forte, a ideia de romper com o passado, o quanto, na verdade, essas vanguardas funcionavam como um estopim, né? O estopim para que a coisa mudasse, na verdade, o gatilho para que as coisas mudassem, né? Para o início, de fato, do modernismo acontecer, tá? Então, isso é um pensamento importante para a gente. A gente sabe, a gente já, na verdade, vem estudando ali o contexto histórico da época e a gente já está sabendo que esse momento de transição é um momento de tensão.
A gente já sabe disso, né? O início do século XIX, do século XX é um início turbulento, a gente vem de todo aquele progresso industrial, né? Então, o capitalismo borbulhando, mas esse progresso industrial que a gente viu ali, a partir do realismo, na verdade, ele não acompanha, a sociedade não consegue acompanhar esse processo, né? Todo esse êxito no progresso industrial, né, com o aumento do consumo, com o aumento da urbanização, tudo isso não chega para a população, então as greves estão eclodindo, os trabalhadores estão se organizando, a gente tem toda a classe trabalhadora revoltada, porque como é que eu posso dizer? Esse milagre, não milagre, mas essa proposta de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ser alcançado e de que tudo vai dar certo para eles, né, foi, na verdade, uma ilusão. Então, a gente sabe que eles não estão muito felizes. É um momento histórico complicado, em que uma coisa não está acompanhando a outra e está dando merda no mundo, né? Então a gente já sabe disso, a gente já vem vendo isso desde o realismo, tá? E aí, nesse pano de fundo, é que as coisas vão virar uma chavezinha, tá? Há teóricos que dizem que a gente poderia prolongar o século XIX até 1914. Até botei isso aqui para você, né, nesse último tópico. Com esse pano de fundo surgiram movimentos artísticos que questionavam o passado e buscavam novos caminhos. Costuma-se afirmar que o século XIX, na realidade, prolongou-se até 1914. Então, a questão da Primeira Guerra, né, o início da Primeira Guerra. Mas isso é só uma concepção, deixa eu só botar um hífen aqui que ficou faltando. Isso é só uma concepção, uma perspectiva pessoal, né, de alguns autores que defendem isso, que na real foi até 1914 a questão, até virar essa chave para o século XX, de fato, né, até o pensamento do século XX começar a adentrar isso. Só que, na verdade, a ordenação política e econômica trabalha com isso, mas as artes não. Então, nas artes, isso já estava sendo trabalhado, né? Quando a gente fala das correntes, das vanguardas europeias, a gente tem 1909, a gente já tem o futurismo, então as artes já estão ali, ó, muito à frente, muito à frente. A questão econômica e política, não, mas as artes já chegaram com o pé na porta e as vanguardas estão nesse contexto. Pensar em vanguarda é pensar em radicalização, é pensar em romper com o diferente, tá? E aqui, na realidade, eu quis trazer para vocês, para que vocês pudessem perceber, e aí a presença de vocês nesse sentido é fundamental. Vou pedir para que vocês falem agora, tá? Não escreve, não, fala comigo. Nós temos aqui dois quadros, na verdade, né? Nós temos o quadro de Picasso e o quadro de Duchamp. Então, eu quero que vocês me digam o que vocês veem nesses dois quadros, tá? Nesse primeiro, né? As Demoiselles d'Avignon, e aí você vê o que você enxerga aqui, e depois esse quadro, Fonte, de Duchamp. O que vocês enxergam? Vou dar uma ampliada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que é melhor. E aí, o que vocês veem nessa à esquerda e o que vocês veem à direita? Vocês chamariam isso de arte, por exemplo? Me digam aí. Vou dar um tempo para você, porque a arte é assim, a gente olha, a gente já não tem uma resposta, né? A gente tem que pensar. Então pensa aí, o que vocês veem nessa primeira e o que vocês veem na segunda. Se vocês conseguirem
criar uma analogia entre o que vocês estão vendo para me explicar. Não necessariamente, eu não quero relação entre eles, tá? Eu quero que vocês olhem e pensem assim, isso aqui parece tal coisa, tá? Beleza, eu vou te dar esse tempo aí. Já. Hum. Eu pensei que parecem obras mais simples do que aquelas que a gente já havia visto, do que as outras. Eu preciso que você fale simples em que sentido? Eu quero que você pense melhor sobre isso. Simples em que sentido? Eu quero que vocês, de fato, interpretem, porque é isso que vocês vão ter que fazer na prova. Né? No Enem, por exemplo, se o cara jogasse essas demoselles aqui, o que vocês pensariam? Quem são essas pessoas? Né? O que vocês entendem por essa imagem? Cara, não é fácil. Não existe uma resposta pronta para isso. Tipo assim, isso aqui parece aqueles exercícios de psicólogo, sabe? Em que eu quero ver o que você pensa a partir daquilo que você vê. Mas não quero assim, não existe uma resposta. Né? Eu quero que você pense sobre. Apenas isso. Ô, já, a primeira ele foca mais na forma geométrica, né? Tipo, diferentes percepções. Sim. Por isso que aqui a gente consegue, por exemplo, se a gente tivesse de enquadrar numa vanguarda, né? Qual vanguarda seria, na verdade? Essa coisa de você apresentar ali diversos ângulos e ter como base assim alguns cortes, algumas fragmentações. Isso aí pertence a qual, não sei se vocês vão lembrar, mas isso pertence a qual vanguarda? Essa coisa de mostrar os diferentes ângulos. Cubismo? Cubismo, exatamente. Exatamente. Então tem essa questão, né? Essa fragmentação da realidade, na verdade, isso tudo era uma crítica para o modo como a gente enxerga. Porque, por exemplo, se eu faço isso aqui, por exemplo, eu faço isso aqui, vocês estão vendo o meu celular, né? Vocês estão vendo o meu celular. Mas vocês não estão vendo o que tem atrás dele, vocês não têm noção do que tem. Atrás dele tem algumas coisas. Vocês não estão vendo isso. Entendeu? Então, assim, isso é uma crítica ao modo limitante, o cubismo tem isso, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas tem essa crítica ao modo limitante de o ser humano enxergar as coisas. Então era necessário mostrar para o homem as diversas perspectivas, dos mais diversos ângulos, tá? Isso é uma realidade desse primeiro momento, desse primeiro quadro, né? Dessa primeira tela que a gente está vendo. Mas quem são essas pessoas? São mulheres, né? São mulheres. E que mulheres são essas? Como elas estão? Isso tem que falar alguma coisa para você. Entendeu? Que mulheres são essas? Essas mulheres estão nuas, né? Elas são as prostitutas, na verdade. Existe uma violência inerente a esse quadro do ponto de vista sexual. Né? Elas são as prostitutas sendo mostradas de diversos ângulos. Algumas têm rosto, outras estão deformadas. Esse quadro é um quadro fortíssimo do Picasso. Foi um rebuliço quando ele saiu. Né? Então, essas deformações, olha só, essas aqui, ó, essas do meio do slide, tá vendo? Elas estão deformadas, as outras têm o rostinho ali direitinho. Então, o próprio fato de a gente entrar em contato com uma obra dessa já traz um choque, tipo, porra, o rosto das mulheres está deformado? Que isso?
e elas estão sem roupa, que mulheres são essas, estão expostas? Você vê que a primeira está de lado, né? Ela está de lado. As outras, as duas do meio, tá vendo só? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa aqui está de lado, né? Essa aqui está com o braço levantado, a posezinha que a gente faz pro Insta, né, de vez em quando. Essa aqui está com os dois, olha só, e a ideia de se mostrar, né? A ideia de se mostrar, de mostrar o seu corpo, que é algo chocante, porque a mulher sempre foi colocada, de alguma maneira, na arte clássica, toda coberta, com aquelas vestes super bem detalhadas, aqueles lenços, as roupas, né, e tal. E essas aqui não. Essas aqui estão expostas, tá? E essa deformação aqui, ó, essa deformação, ela foi um choque para a época. Porque, veja, você está acostumado a ver a arte de uma maneira, a arte representando o real. Aí, de repente, você vê a arte em figuras geométricas, né? Fragmentações distorcidas, porra, isso vai mexer contigo. Não tem como não mexer, tá? E essa segunda, gente? O que vocês veem nessa segunda? O que vocês enxergam nessa segunda? O que seria isso? O nome da obra é Fonte, né? O nome da obra é Fonte, mas o que você, quando você vê, eu não sei nem se você já viu um na vida, enfim, mas vou torcer que você tenha visto. Isso aí lembra o quê? Eu lembrei daquele Mictório. Fala, Nara. Quando eu olhei, eu pensei em Mictório. Mas por que tu tá rindo? Eu acho que não tem nada a ver. É isso sim, cara. É isso. Só que não tem nada a ver por quê, cara? Essa é a parada da aula. Essa é a parada da aula. Essa é a vibe dessa aula. Não tem a ver por quê. Você lembrou de mictório por quê? Isso aí é uma inversão do mictório, não é isso? Uhum. Pois é. Não tem motivo para tu rir. Se tu riu, entende que se tu riu, isso já é arte. Que já te provocou alguma coisa. Já mexeu contigo, entendeu? Quando eu falo, não é para tu rir, eu não tô te dando esporro não, tá, Inara? Eu tô falando assim, Você tá no pensamento certo. Justamente tu olhou e falou assim, cara, que parada. E tu vê que isso aqui, ó, isso aqui, que é onde entra o cano da parede para levar, né? Que olha só, deixa eu mostrar para vocês, calma aí. Agora eu vou ter que mostrar, rapidinho. Olha só. Olha isso. Olha como é que é. Olha como é que é. Nossa, é caro um mictório, hein? Aqui, calma aí. Deixa eu abrir. Olha isso. Botar um do lado do outro. Olha só. Olha isso. Estão vendo? Esse cano, isso aqui é o cano da parede, né? Para levar o xixi embora. Está colocado para frente, tipo, é absolutamente aleatório esse mictório aqui do Duchamp, que na verdade não é um mictório, é uma fonte. E aí quando tu pensa assim, fonte, olha esse nome, gente. Vamos pensar nesse nome, fonte. A fonte, o mictório é uma fonte ou ele é um depósito? Fala aí. O que vocês acham? Vou tirar o mictório daqui, hein? Aqui, ó. Ele é um depósito, né? Ele é um depósito, ele não é uma fonte. A fonte tem a ideia de quê? É dela
que nasce, né? Da fonte que nasce, a fonte da vida, é o nascimento, é a origem. E, na verdade, aqui não é a origem de nada, né? Aqui você está despejando, aí é o fim, né? Você coloca aí as suas excretas, né? Na verdade, as suas necessidades que são formadas pelos fins dos processos biológicos no seu corpo, né? Então, xixi, por exemplo, ele não é o início, ele é o fim, né? O fim do xixi. O início do xixi seria a água, a ingestão de líquido. Enfim, entende isso? Então, o próprio nome fonte, tu já fica assim, pô, fonte, mas isso é uma fonte? Não, calma aí, isso é um mictório, entendeu? Então, é muito louco pensar sobre essas coisas, né? Enfim. Mas eu queria mostrar esses dois exemplos para vocês, para que a gente já meio que vá se acostumando. Essa fonte do Duchamp seria considerada dadaísta, né? Nós temos 5 correntes. Nós temos futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O dadaísmo é o mais zoeiro de todos, assim, ele é o mais aleatório, ele é o mais nonsense. Então, se a gente tivesse que enquadrar essa fonte aqui de Duchamp, seria numa perspectiva dadaísta. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos lá, olha só. Esse aqui, essa pintura é muito clássica, né? A gente conhece ela, a gente já viu várias vezes, tá? Ela é de 1800 e um pouquinho. Aí, olha só, cara, olha isso. Ela é de 1800 e um pouquinho. Só que essa é considerada uma tela expressionista. Expressionismo é só em 1912. Então, olha só, isso foi feito em 1890 e pouquinho, se eu não me engano. 1893, agora não lembro exatamente, mas é por ali. E isso, essa tela, ela foi considerada expressionista. Isso só foi em 1912. Então, olha o cara, em 1800 e pouco, já fazendo algo que só foi ser visto lá na frente. Tipo, os caras são muito à frente. Os caras são muito à frente da realidade. A arte está, ó, muito à frente da literatura nesse sentido. E aí, o que acontece? O Munch, ele colocou uma descrição nesse quadro. E eu achei essa descrição muito boa, cara. Eu achei essa descrição muito interessante. Eu queria que vocês, enquanto eu leio, que vocês não tirassem os olhos do quadro. Gente, eu estou me sentindo muito psicóloga hoje, porque, tipo assim, isso é um exercício. Basicamente, tem algumas frentes da psicologia que fazem esses exercícios. Não necessariamente com esse quadro, mas, assim, com essa pegada de análise de imagem e tudo mais. Mas, cara, eu quero que você só olhe para a imagem. Que você tente o máximo possível colocar o que eu falei, o que eu tô lendo para você nessa imagem. Então, agora você cola o seu olho na imagem, não tira, e só me escuta, tá? Passeava pela estrada com 2 amigos, olhando o pôr do sol, quando o céu, de repente, se tornou vermelho como sangue. Parei, recostei-me na cerca, extremamente cansado. Sobre o fiorde preto azulado e a cidade, estendiam-se sangue e línguas de fogo. Meus amigos foram andando, e eu fiquei, tremendo de medo. Podia sentir um grito infinito atravessando a paisagem. Aí tu fala assim, cara, é a descrição da cena da porra da pintura. E que a gente nunca parou para pensar, a gente nunca focou no céu que se transformou em vermelho e que o vermelho era do sangue, o do fiord, né? Deixa eu te mostrar um fiord para você saber o que é. Olha só. Deixa eu te mostrar um fiord. Eita porra, calma aí.
Ó. É um golfo, tá vendo? Olha só. Isso é um fiord. Tá vendo isso aqui? Olha a imagem. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Sim ou não? Tá vendo? Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Então. E aí, ele diz, ó. Recostei-me na cerca, cansado, sobre o fiord preto azulado, e as cidades estendiam-se sangue e línguas de fogo. Então, aqui, ó, o preto azulado, aí se estendia por aqui o sangue. Entende? E aí ele fala, meus amigos foram andando, olha aqui, ó. Pessoas aqui. No outro dia eu dei uma aula, eu estava falando sobre esse quadro, mas não era uma aula de literatura, era uma aula de outra coisa, agora eu não me lembro. Foi, acho que foi antes do recesso. E aí as pessoas, os alunos falaram assim, cara, eu nunca vi esses caras aqui atrás. Eu nunca tinha visto. Para mim, era só o carinha aqui na frente. Eu nunca tinha reparado que isso aqui eram duas pessoas. Vocês estão vendo duas pessoas? Tô vendo. Eu também nunca tinha visto, não. Pois é bizarro, né? Bizarro. E aí ele fala, fiquei tremendo de medo, podia sentir um grito infinito atravessando a paisagem. E aí, olha só, e faz muito sentido quando a gente pensa em expressionismo, porque o expressionismo é justamente o movimento da crise, da angústia, né? Dessa expressão de sentimento, só que o sentimento vindo da angústia e da crise. Porra, você tá gritando, você tá em crise, você tá num momento tenso, tá? E aí você consegue enxergar isso como uma obra expressionista, mas ela não foi feita na época do expressionismo. Muito bizarro, né? O cara tava, ó, muito à frente, muito à frente. Sinistro pensar nisso, né? E aí, obviamente, um cara desse é um cara incompreendido, né? Ele é um cara incompreendido. Ele está à frente daquilo que ele está propondo fazer e, tipo assim, ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Tipo, por quê? Por que essa obra foi feita agora? Que coisa louca, né? Você pegar e botar uma pintura dessa com o cara gritando. Tipo, isso, né? Olha só como essas cores fortes, né? Amarelo, vermelho. Como é que é isso? Só que o cara já estava lá na frente, cara. Por isso que eu acho, e eu não estou falando só de artistas, não estou falando só de pintores, escultores, eu estou falando também de Einstein, eu estou falando de Freud, eu estou falando de várias pessoas de diferentes vertentes que estavam muito à frente do tempo, assim. Sabe, quando você olha e fala assim, gente, essa pessoa não é daqui, ela é muito além. Eu considero esses caras, né, e outros também da física, da química, da própria medicina, como os caras que estão muito lá na frente, cara. A gente não consegue acompanhar. A verdade é essa, tá? Então, seguindo aqui nosso pensamento, a gente começa de fato enxergar, né, dar atenção às vanguardas europeias, as 5 vanguardas que temos de saber. Então, para o seu conhecimento, cubismo e surrealismo são as que mais aparecem no Enem. Então, são aquelas em que você precisa de uma atenção a mais para poder compreender ali, tá? Quando você pensa em cubismo, você já lembra de cubo, aí você já lembra de geometria. É algo que já te ajuda de alguma maneira, tá? Os principais representantes aí são o Picasso e o Braque, mas o Picasso é o cara preferidinho das provas, tá? Então, coloquei aqui algumas informações para vocês. O movimento cubista foi, nas artes visuais, uma revolução tão completa que os meios pelos quais as imagens podiam ser formalizadas na pintura modificaram-se mais durante os anos de 1907 a 1914 do que se haviam modificado desde o Renascimento. Então, cara, o cubismo, ele não foi o primeiro,
movimento. O primeiro movimento foi o movimento futurista das vanguardas europeias, mas ele foi tal que deu um choque assim, e as pessoas falaram, cara, tudo que se viu de artes até hoje, tipo, era totalmente diferente disso aqui. Então perceba que em todas as vanguardas você vai me ver falando que houve um choque, que houve uma ruptura, que as pessoas se assustaram com aquilo que elas estavam vendo, porque era diferente, né? Era justamente com esse intuito, para chocar de fato, tá? Suas invenções corresponderam tão diretamente aos problemas artísticos críticos do início do século XX que o próprio cubismo mal havia aparecido quando seus recursos formais começaram a influenciar as outras artes, em particular a arquitetura e as artes aplicadas, mas também a música e a poesia. Então, entendendo o cubismo como essa fragmentação da realidade, como essa ampliação do nosso campo de visão em diferentes ângulos, não mais visualizarmos aquilo que está na nossa frente, mas todas as perspectivas daquilo que está na nossa frente, tudo isso também alcançou a poesia e a música, tá? Nascido com base em experiências de Pablo Picasso e Georges Braque, o cubismo desenvolveu-se inicialmente na pintura, valorizando as formas geométricas, então cones, esferas, cilindros, beleza? Isso vai ser uma marca importante, ao revelar um objeto em seus múltiplos ângulos. A pintura cubista surgiu em 1907 e conheceu seu declínio com a Primeira Guerra Mundial. A proposta cubista centrava-se na liberdade que o artista deveria ter para decompor e recompor a realidade a partir de seus elementos geométricos. Segundo Picasso, o trabalho do artista não é cópia nem ilustração do mundo real, mas sim um acréscimo novo e autônomo. Cara, essa frase é a frase que delimita o pensamento da vanguarda e cria aquela oposição que a já falou no início da aula. Representar o real, ou seja, praticar a mimesis, sempre foi a ideia da arte clássica. Quando a gente tem a vanguarda, a gente tem que o trabalho do artista não é cópia nem ilustração do mundo real. Ou seja, já existe um processo de negação em cima disso. Negar. Já está negando. Já está falando, ó, trabalho do artista não é isso aqui, não. É isso aqui. Tá? Então, veja como a própria definição de artista ali já mudou, já está em outro patamar. Beleza, gente? Tudo bem até agora? Ou está muito difícil? Eu estou tentando transformar isso da maneira mais fácil possível. Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá sim. Beleza. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui algumas pinturas cubistas, tá? E aí eu acho que a gente consegue visualizar essa coisa geométrica de uma maneira muito forte. Essa primeira é a Mulher Chorando, o nome da obra, né? Mulher Chorando. E essa aqui, Guernica, do Picasso, que é super conhecida, enfim, né? Foi a partir do bombardeamento de Guernica, né? A cidade, e o Pablo Picasso fez essa obra para trazer a ideia de que como a sociedade sofre em um contexto de guerra, né, de bombardeamento, como que a sociedade fica, enfim, coisas assim super super fora de arrumação, né, tudo bagunçado, tudo distorcido, tudo que, na verdade, tira uma sociedade de um caminho sereno, né? Tá tudo muito nessa obra. Você não consegue muito bem. Aí aqui você vê que tem alguém com os braços para cima, aí você vê pessoas deitadas. Há uma deformação aí, né? E aqui nessa você vê essa mulher chorando,
que nada se parece com uma mulher chorando, né, pessoal? Tipo assim, a concepção clássica que a gente teria de uma mulher chorando seria aquela imagem com uma gota caindo perfeitinha, branca, com detalhes. Aqui não, aqui a gente tem, na verdade, quando a gente olha e fala assim, cara, isso é arte, calma aí, deixa eu tentar encontrar as coisas aqui. Né? Você fica meio que assustado, você fica meio que chocado com aquilo que você vê. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos. E esses aqui também, tá? Violino e Uvas, do Picasso, e O Lanche, do Metzinger. E aí, o que acontece? Essa aqui do Violino e das Uvas, você consegue ver que é um violino, só que ele está todo fragmentado. Então, na prova, eu preciso que vocês enxerguem essas imagens como, assim, a nível de acertar questões, né, que eu estou falando. Preciso que você veja o caráter fragmentador dessas imagens. A fragmentação é uma característica cubista, já que o Enem ama colocar cubismo. Então, você olha, você está vendo aqui, ó, tá tudo, ó, fragmentado, tudo cortado. Não é a imagem em si perfeitinha, não é o desenho em si, como a gente viu anteriormente, lá no barroco, lá no arcadismo, no romantismo, não é. Você está vendo que é tudo fragmentado, tudo cortado. A gente consegue dividir as coisas aqui, ó. Tá vendo? E aqui também. Aqui também. Olha só, essa obra aqui do Lanche. Tá tudo cortado, ó. Tudo fragmentado. Então, essa ideia de quebrar os pedaços, para criticar essa coisa da nossa perspectiva de que a gente vê de um lado só, isso é uma coisa bacana de você guardar, né? De repente, uma questãozinha de interpretação de texto a partir dessa imagem cubista pode justamente trazer essa reflexão. Qual era ali o objetivo do movimento cubista dentro da sociedade? Era justamente ampliar esse olhar, ampliar a partir da fragmentação do que eles pintavam, enfim, para que a gente pudesse olhar as coisas sobre ângulos diferentes daqueles com os quais a gente tinha muito costume, né? Então, isso é uma coisa interessante, é uma coisa importante dentro das provas, tá? É algo pedido para você e você tem que criar essa associação, tá bom? Essa aqui, então, do Ismael Neri, eu acho que é fundamental nessa questão de perspectiva, né? Porque, olha só, dá uma olhada, vou deixar você entrar em contato com essa figura aí. Olha ela, dá uma olhada boa nela aí. O que você consegue enxergar? Você está vendo, na verdade, né? Você está vendo uma mulher, só que olha como você está vendo à direita, né? Você está vendo a mulher e tudo mais, mas você está vendo uma outra mulher, que você está vendo que aqui, ó, tem um seio para cá, né? Só que você está vendo agora um perfil, você não sabe de fato, né? Olha só como isso é um princípio das vanguardas, de todas elas, como elas se afastam do real, né, pessoal? Elas se afastam do real. Quando você olha assim, você pensa, nossa, que coisa louca. Mas, na verdade, é para mostrar as diversas perspectivas para você. Parada muito interessante. Muito, de fato. Né? Então, olha só. Tá vendo? Se só tivesse essa mulher aqui, você só veria essa mulher de frente, mas ele, na verdade, o artista, ele quer mostrar para você todos os ângulos. Então, sai dessa forma de ficar olhando as coisas apenas sob um viés. Isso a gente faz na nossa vida, né?
Por exemplo, a gente está sofrendo, a gente está vendo a nossa concepção, a gente não está vendo a concepção do outro, a gente não está vendo os ângulos do outro, a gente só vê o nosso. E isso é limitante, cara. Esse é o ponto a que eu queria chegar. Olhar apenas um ponto é limitante. Aí tu fala assim, já, será que eu posso usar o cubismo como referência numa redação em que eu fale sobre empatia, da importância de olhar os diversos ângulos, né, de se transportar para o outro, temas nesse sentido? Óbvio que você pode. Inclusive, cada uma das vanguardas tem uma contribuição para as redações. Tá? Então, assim, olha só que diferente você usar a vanguarda europeia para falar sobre o tema empatia. Olha só que legal. Né? Então, há sempre uma maneira de você pensar sobre, né? Basta que você esteja disposto a estudar, a tentar entender, a se arriscar, né? Porque eu acho que a redação é muito risco, né? Você tem que se arriscar comigo. Você faz comigo, que aí eu te digo se está certo, se não está certo, se funcionou, se não funcionou, e qualquer coisa a gente arruma de novo, tá? Tudo bem isso, gente? Cara, Milena tá aí, acho que a Milena dormiu. Dormi não, tô aqui. Tá aqui, Tainá, Júlia, vocês estão aí? Tá tudo certo? Sara caiu, né? Sara caiu, pelo visto. Tudo bem. Então tá. Tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Tô viajando muito, gente. Tô muito maconheira, eu nem fumo. Tô viajando muito? Fala aí. Impossível não viajar, né? É um pouco difícil. Júlia, o que você acha? Tá de boa, eu acho. Tá de boa, né? Não tô viajando muito, não. Não, viajando assim, porque, pô, isso tudo é muito abstrato, né? Não existe uma resposta certa, né? Mas são coisas bacanas pra gente pensar sobre, né? Então vamos lá, ó. E como é que foi esse cubismo, então, na literatura? Na verdade, esse primeiro movimento do cubismo na literatura foi só em 1913, tá? E aí sempre, né, aquela questão de você poder aproveitar o espaço da sua folha de papel, né? A gente vai visualizar isso na poesia concreta, mas aí é lá na década de 60 no Brasil, mas as influências cubistas, elas foram muito grandes para a nossa poesia concreta. Essa ideia de usar todo o espaço da folha e não mais apenas a configuração, aquela configuração da folhinha que a gente via. Isso não existe para o cubista, né? Na literatura, era importante você explorar todo o espaço. E aí, nessa folha de papel ou nessa tela, né, no caso, como a gente está falando de literatura, mais na folha de papel mesmo, você criar um contraste ali entre o que você escreveu em preto e o fundo da folha em branco, né? Então, era esse aproveitamento que eles queriam dar para a questão literária. Eu até coloquei um aqui para que você visualizasse, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, por exemplo, tá vendo? Ó. Isso aqui é um exemplo de literatura cubista, se é que a gente poderia falar sobre isso, né? E aí depois a Pagu, a Patrícia Galvão, ela fez uma tradução para isso, né? E aí, na verdade, eu trouxe aqui só para ilustrar o que seria isso na literatura, tá bom? E aí a ideia que se começou, na verdade, com o Apollinaire, né, que foi esse escritor cubista, era o seguinte: as palavras têm de ser livres no espaço da folha. A gente precisa romper com essa coisa, né, da sintaxe, de que primeiro a gente tem que colocar o substantivo, aí depois a gente tem que colocar o verbo, aí depois a gente tem que colocar dentro do poema uma palavrinha que rima, porque tem um próximo verso, e aí ele tem que combinar. Não, esquece isso. Esquece. Cara, deixa as palavras soltas. Elas vão ganhando forma dentro da folha de papel.
É tudo muito independente, tá? Então, eles vão contra isso. Eles vão negar as estrofezinhas bonitinhas, eles vão privilegiar a ideia do verso livre, né? Daquele verso ali que você não tem uma métrica perfeita, o verso branco também, você não tem rima, você não tem posição igual, você deixa as palavras soltas, porque essa sintaxe é uma prisão para as palavras, e a ideia que se defendia era a ideia de liberdade. Deixa rolar. Escreve, aproveita toda a folha e pronto. Sua poesia está pronta. Não precisa seguir, né, a linha como era antigamente. Lembre-se que aqui o objetivo maior é romper com o passado. Então, tudo que foi feito no passado tem que ser retirado, tem que ser extirpado. Vamos esquecer tudo isso, vamos fazer tudo diferente, tá? Então, eu coloquei aqui para você, ó, Apollinaire defendia as palavras em liberdade e a invenção de palavras e propunha a destruição, olha só, destruição da sintaxe, já condenada pelo uso, criando um texto marcado pelos substantivos soltos, aparentemente jogados de forma anárquica, e pelo menosprezo por verbos, adjetivos e pontuação. Então, cagou para pontuação, nem ligou para adjetivo e muito menos para verbo, tá? Ele pregava a utilização do verso livre e a consequente negação da estrofe, da rima e da harmonia. Então, tudo aquilo que a gente conhece como poema, com a estrofezinha ali bonitinha, sonetinho, esquece, isso vai tudo por água abaixo. Assim como na pintura, as colagens e o reaproveitamento de outros materiais passaram a ser incorporados pelos textos poéticos. Então, a liberdade era o que era pregado, tá? Isso aqui, ó, tem uma... Parece uma pomba, né? Se você parar para olhar, não sei se você pensou nisso. Aqui parecem asas, tá vendo? É algo bem interessante mesmo. Agora, quando a gente estuda a próxima, né, que na verdade é a primeira, o futurismo foi a primeira vanguarda europeia, tá? Mas, na verdade, aqui eu coloquei para você, né, depois, mas não, a ordem não é essa, tá? O cubismo, ele tá... É porque o cubismo e o futurismo, eles estão meio que ali no mesmo momento, mas o futurismo foi, na verdade, aí a abertura, tá? Esse movimento, ele é um movimento interessante que promove justamente o pensamento de que as vanguardas são mecanismos que levam o artista a estar à frente do seu tempo. O futurismo lida com a velocidade. Essa palavra é muito importante. Falou em futurismo, você tem que pensar em aceleração, em velocidade, em desenvolvimento, tá? Então, eu coloquei aqui para você. O futurismo pregava uma absoluta sintonia entre a arte e o mundo moderno, regido pela eletricidade, pelas máquinas, pelos motores, pelos grandes aglomerados urbano-industriais e pela velocidade. Então, a ideia de engrenagem, pessoal, já caiu no Enem uma vez uma imagem de uma engrenagem e perguntava para você qual era a escola, qual era a vanguarda europeia que representava aquela engrenagem. A engrenagem, ela bota para movimentação, para velocidade. Então, você tinha de pensar que era o futurismo. Olha só que coisa, né? O cara pegou uma foto de uma engrenagem, jogou lá e fez a pergunta. Simplesmente. E você que se vire, tá? Então, como você não vai se virar, porque você vai saber, você está relembrando aqui o conhecimento comigo agora, já viu questão de máquina, de engrenagem, de eletricidade, questões que movimentam, que geram ali o progresso, vocês já sabem que a gente está falando de futurismo, tá? O movimento perdeu a força em 1915, quando Marinetti, né, que é o Filippo Marinetti, que é o principal representante aí, que exercia liderança sobre os grupos, defendeu a entrada da Itália na guerra. E aí começou a assimilação dele com o fascismo italiano, e aí as pessoas meio que,
meio que repugnaram, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, os artistas brasileiros olharam para ele e falaram assim, não, tipo, o cara tá adentrando ali, apoiando o fascismo, então não vamos mais segui-lo. Uma coisa é você aceitar a arte do cara. A outra coisa é você segui-lo enquanto exemplo, né? Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade. Se a gente leva para um tema de redação que fale sobre polarização, por exemplo, né? É isso aí. A polarização hoje seria o quê? Hoje o cara, na verdade, os poetas brasileiros, nessa época do futurismo, eles até separavam, né? Tipo, o cara pode ser um merda enquanto pessoa, mas ele pode ser um excelente artista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você é um merda enquanto artista, você também... Se você é um merda enquanto pessoa, você também é um merda enquanto artista. Tipo, essa coisa muito de ou presta ou não presta, né? A polarização. Essas questões que não se separam, né? Aqui não. Aqui eles aceitavam as ideias artísticas, mas eles eram contra o posicionamento político por ele ter seguido ali o fascismo italiano, tá? Inclusive, eu botei uma fofoca literária aqui. Mário de Andrade, temendo uma identificação com o fascismo, veio a público negar que não era futurista, como o Oswald de Andrade o chamou. O Oswald de Andrade falou que o Mário de Andrade era um primo futurista, né? Aí o Mário de Andrade ficou puto, falou assim, não, porque ele pensou assim, cara, futurismo, Marinette, fascismo, vão me associar a essa porra? Não, calma aí. Ele nega em público o Oswald, dizendo que ele não tinha nada a ver. Tá? Então são fofocas literárias, mas que servem para ilustrar para vocês o quanto era importante para esses caras, né? O quanto que era valoroso para esses caras não ter nenhum tipo de aproximação com o fascismo. Justamente porque a arte não combina com autoritarismo e tudo mais. Tá? Então aqui nós temos duas obras futuristas. Na verdade, eu acho que eu coloquei até mais uma aqui. Essa aqui é bem interessante, mas depois eu falo dela. Então nós temos essa primeira aqui, né, do Umberto Boccioni, que é uma obra futurista. Veja a movimentação. Eu não sei se você percebe, mas aqui existe uma movimentação, né? Tipo, as ruas, né? A rua aqui, as casas, né? Meio que fazendo assim com essa pessoa que está aqui, ó. Aqui é uma pessoa no meio, tá vendo? E as casas, né? As indústrias, aqui atrás tem uma fumaça, tá vendo? Tudo isso vai se fundindo ao homem, né? É difícil nessa época você, como é que eu posso dizer? Afastar que a gente estava vivendo um progresso surreal e que isso para a gente era uma grande coisa. Esse aqui é um cara que já cansou de cair na prova também, né? Esse aqui eu acho que vocês já viram em questões, né? É muito comum você visualizar esse... Na verdade, eu não vou nem chamar de poema, eu vou chamar de obra, tá? Essa obra futurista aqui do Ronaldo Azeredo. Então, ó, V direto, aí depois vai aos poucos, tá vendo? Ó, formando a palavra velocidade. Por quê? O futurismo é a vanguarda da velocidade, do desenvolvimento, da ação contínua, de ser contra o passado e contra o presente. O próprio nome diz futurismo. Futurismo é negar o passado e negar o presente. O que importa é o que está lá na frente. Tá, gente? Isso é uma concepção forte do movimento futurista. Tudo bem ou não, gente? Fala comigo. Deixa eu só mostrar. Mas eu acho que eu só tenho essa. Tem mais essa aqui. O nome desse quadro é Velocidade de um Automóvel, do Giacomo Balla. Me diz uma coisa. Aí eu quero ouvir, eu vou dar uma saída aqui
E aí eu quero que vocês escrevam para mim no chat, tá? O que vocês entendem por essa obra aqui? O nome da obra é Velocidade de um Automóvel. Pode falar, pode digitar a verdade. Fala, já não entendi nada. Pode digitar para mim. Mas o que você entende? Mas olha, calma. Se dê um minutinho de análise dentro do contato com a imagem. Você nunca vai poder olhar uma obra e vai falar assim, ah, é isso. Não existe. Vamos lá, vamos com calma. Vai. Vou te dar o seu tempo. Aí você digita para mim aí, tá? Eu vou olhar no chat agora. A Milena falou, é como se as engrenagens... Gente, vai falando aí o que vem à cabeça. Vai digitando aí o que vem à cabeça. Daqui a pouco eu vou ler. Vou esperar a Tainá e Júlia também colocarem. Tainá, vambora. Eu, hein? Bora. Pensa em alguma coisa, você tem que pensar. Em alguma coisa você tem que pensar. Tá com a cabeça bloqueada? Tá com a mente bloqueada? Desbloqueia. É justamente... Olha só, presta atenção. Cara, essas são as questões que vocês erram no Enem. Caralho, esse ano vocês vão acertar essa porra. Mas para acertar, vocês precisam se jogar e tentar ali pensar em cima. Não é uma coisa comum, não é uma coisa com a qual a gente está acostumado. Tá? Estou esperando a Júlia também se manifestar. Nossa, 2h08 já, agora que eu olhei a hora. Estou falando sem parar aqui, nem prestei atenção na hora. Milena, vai pensando em outras coisas aí. Nara. Cadê a Júlia? Júlia. Tá, então olha só. A Milena falou. É como se as engrenagens estivessem em movimento indo para frente. Sei lá. Parece um galpão com fumaça. Essas curvas parecem estar em movimento representando velocidade. E os sucessivos movimentos circulares dão um aspecto dinâmico para a obra. A Júlia, ela está fazendo gabarito. Júlia, essa tua resposta foi muita cara de gabarito. Sério. Sensacional. Sensacional. Então, olha só, na verdade, o que eu achei mais engraçado é que vocês não se perguntaram onde está o automóvel. Vocês não estão vendo o automóvel? Pode falar agora, ativa aí o microfone. Milena, você está vendo o automóvel? Tainá, você está vendo? Não. Inicialmente, eu vi perfeitamente o galpão que a Inara falou. Perfeitamente. Aí, quando você falou de automóvel, eu fiquei tipo, então não deve ser isso. Mas eu não tô vendo, não. Tainá, você está vendo o automóvel? Inara, você está vendo? Eu tô desde a hora que você mostrou a imagem procurando, tentando achar algum. Não achei, não. Júlia, você viu o automóvel?
Não. Inara, você viu? É claro que vocês não vão ver, porque o automóvel é tão rápido, ele é tão veloz que ele já não está mais na obra. Pode ficar puto comigo, pode ficar, não tem problema não. Mas é justamente isso. O carro é tão rápido que ele não está na obra. Vai se Eu tô ferrar. achando essas obras muito engraçadas. Não, vai se ferrar que tu ia pensar nessa porra. Gente, olha só, por favor. Olha o cara que pinta um negócio desse. Aí tu pensa assim, ai, cara, que idiota, não acredito que ele fez um quadro a velocidade de um automóvel e não botou o automóvel. Cara, só tá a poeira do automóvel, só tá a fumaça do automóvel. O automóvel foi embora. Futurismo é isso, velocidade. Fica para trás, né? A coisa fica para trás, você não consegue ver. Sinistro. Eu acho, assim, é fumado, mas eu acho muito legal. Acho muito legal enxergar isso, assim, sabe? É realmente uma parada diferenciada. Tá? Então, o futurismo consiste nisso, meus amores. Vamos avançar aí pro expressionismo, tá? Então, como a gente já sabe... Fala, amor. E no texto seria só aquele exemplo de velocidade, velocidade, velocidade? É só isso? Ou... Não, tem outros também, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu vou trazer, mas normalmente essa... Ou então, palavras assim, ó... É que agora eu não vou saber... não sei se o gestual vai te ajudar, mas palavras que vão avançando para frente, tipo, uma letra aqui, outra aqui, outra aqui, tipo, formando novas palavras. Isso a gente vai ver na poesia concreta. Tá? Mas é tudo que dê essa ideia de velocidade dentro da poesia, né? Explorando ali os espaços, mas dando uma ideia de movimentação com as letras, como se elas estivessem... Eu não sei se você já viu uma poesia que fala sobre o vento e aí as palavras estão assim, ó. Elas estão colocadas assim, como se fossem caindo, sabe? Em velocidade. Não sei se você já viu, mas aí na próxima aula eu mostro. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos para o expressionismo. Esse movimento expressionista, como a gente já sabe, ele lida com a questão da exteriorização daquilo que sentimos, tá? O nosso mundo interior ele vai ser colocado para fora, só que esse mundo interior é pautado nas crises que nós temos, nos nossos sofrimentos, nas dores e nas nossas angústias. Como o expressionismo tem muita ligação com expressar aquilo que você tem aqui dentro e que sai, como você tem essa associação, você vai ter sempre obras que distorcem a realidade. Porque as suas crises e as suas dores, elas são sempre intensas. A própria ideia de crise, por exemplo, crise renal. Quando você tem uma crise renal, você está no ápice da dor, causada às vezes pela pedra que você tem no rim. Entende? Então, a crise é sempre o ápice. É sempre o mais forte, é o momento de maior intensidade, é o momento em que a gente vai exagerar, a gente vai hiperbolizar aquilo que a gente está sentindo, tá? E aí aqui dentro faz muito sentido, porque quando a gente vê as obras, a gente percebe isso. Lembra que o expressionismo é a do grito? É justamente em cima da dor e da angústia, entendeu? Normalmente está tudo muito distorcido, você não consegue enxergar muito bem, né, com todos os traços e tudo mais, mas isso para a gente não é novidade, porque a gente já está sabendo que a vanguarda ela quer chocar, que o expressionismo vai amplificar essa questão das nossas angústias, então para a gente não é novidade, a gente já tinha conversado sobre isso, tá?
E aí eu coloquei aqui para você o seguinte: o movimento expressionista surgiu em 1910, na Alemanha, trazendo uma forte herança da arte do final do século XIX, preocupada com as manifestações do mundo interior e com a forma de expressá-las, tá? E aí é sempre importante, porque ele, na verdade, assim, quando a gente vê que traz forte herança da arte do final do século XIX, é porque a arte do final do século XIX qual é? É o impressionismo. Só que o expressionismo, não se esqueça, a diferença ela é clara. O impressionismo vai trabalhar, sim, com o que se sente, mas é algo que você vai pintar o que você vê a partir da emoção que você tem. E é do século XIX, tá? Quando você tem expressionismo, você não vai pintar o real, vai pintar aquilo que tem dentro de você, a sua interpretação, a sua subjetividade. No século XX, você vai deformar aquela realidade, tá? Você vai intensificar, vai ser sempre dentro de um cenário de dor e de angústia, tá? Daí a importância da expressão, ou seja, da materialização numa tela ou numa folha de papel de imagens nascidas em nosso mundo interior, pouco importando os conceitos, então, vigentes de belo e de feio. Tipo, dane-se, não existe aqui. Ah, isso é bonito, isso não é bonito. Esquece, tá? Esquece. O que parece ser consensual é que o expressionismo moderno já se manifestara nas obras, do Munch, do Gauguin e do Van Gogh, que são caras, lá de trás, e que todo mundo falava que era impressionista, mas na verdade era expressionista. É porque o expressionismo não tinha surgido ainda, né? Enquanto corrente de vanguarda. Mas os caras lá atrás já faziam isso. Tanto é que aquela obra que a gente analisou, do Munch, é o Grito, né? É considerada como expressionista. Pois esses artistas já manifestavam emoções de medo, angústia. Isso aqui é muito importante dentro do expressionismo, tá? Medo, angústia, dor e ansiedade, por meio do choque provocado pelas cores vibrantes, pelas distorções e pelos exageros. Não se esqueça, a crise é o ápice da tua dor. Então é óbvio que você vai hiperbolizar. Óbvio. Desse modo, as figuras humanas retratadas nas telas expressionistas não têm os traços bem definidos. Pelo contrário, apresenta rostos e corpos distorcidos, assemelhando-se a máscaras e a caricaturas. Sempre, a gente sabe, né? A ideia da caricatura é você amplificar alguma coisa, tá? Então, amplificar o nariz, amplificar os olhos, de acordo com a crítica que você quer fazer. A partir de 1933, há um declínio da estética expressionista com a ascensão de Hitler na Alemanha. Pois, aí olha só isso. Segundo as novas diretrizes, buscava-se uma arte pura, limpa, que retratasse a superioridade germânica, jamais uma caricatura, porque a caricatura é algo que vai distorcer, a caricatura é algo que vai amplificar para criar certo humor, né? Então você vai fazer misturebas, mas no Hitler, né, nessa época, com o Hitler, não podia. A arte tinha que ser pura e limpa, assim como as pessoas, né? A gente sabe da questão da supremacia germânica, do branco e tudo mais, e das milhares de pessoas que foram dizimadas por serem negros, por serem de uma outra religião, por serem de raças, né, que eram, aspas, misturadas, então isso não podia, tá? Então é sempre para você analisar como que a arte também, a arte é a realidade, né? A arte é a realidade. Não podia ser na realidade, não podia ser na arte também. Não podia ser dessa forma. Aqui a gente tem algumas obras, tá? Algumas obras expressionistas, bem bonitas, eu acho. Bem bonitas, assim, bem... bem, como é que eu posso dizer? Elas são de diversas interpretações. A gente pode pensar aqui sobre várias coisas, mas elas são muito bem feitas, assim.
sabe? Nem parece, na verdade, porque quando a gente fala de expressionismo, a gente fala de deformação, né? Aqui a gente enxerga uma deformação, porque ela está como é que eu posso dizer isso? É que eu não sei o termo técnico da arte, mas ela está meio borrada, né? Você não consegue visualizar bem, muito bem, o rosto e tudo mais. Está um pouco distorcido. Isso sim. Mas essa aqui, ó, essa aqui você enxerga. E a expressão deles não está uma expressão feliz. Né? Se eu der zoom aqui, eu não sei se você consegue... Deixa eu... Está aqui, olha só. Calma aí. Aqui, ó. Os olhos, ó. Os olhos são olhos pequenos, são olhos semi-fechados. Não são olhos expressivos, vivos, né? Que denotam ali entusiasmo. São olhos... Esse olho aqui, tu nem consegue ver direito o olho do cara. Parece meio que um olho de cobra. Você não consegue ver, tá fechado, tipo... Sem grandes expectativas. E esse aqui, fumando cachimbinho, tipo, apático, entendeu? Diante da realidade. Então, o expressionismo é isso. Aqui no Brasil, a gente teve a Anita Malfatti, também outra que não vou nem falar que cai na prova, porque, enfim, ela despenca, né? Normalmente aparece, quando aparece... a Anita Malfatti aparece com esse quadro, né, que é esse quadro A Boba dela. Você percebe que realmente não tem traços muito marcados, o rosto é um pouco deformado, né? A gente, obviamente, está falando aqui de uma mulher, né? Essa mulher que é representada por ela, e que carrega consigo essas distorções de realidade que são próprias do expressionismo, tá? Coloquei algumas informações aqui sobre ela, na verdade eu vou falar melhor sobre ela na aula que vem, dela e da Tarsila, né, que elas são as principais dentro aqui do nosso país, mas já trazendo um pouco para o que a gente vai conversar sobre pré-modernismo, a gente tem dentro do expressionismo no Brasil, a gente tem um cara chamado Augusto dos Anjos, que vocês vão conhecer, na verdade vocês já conheceram, já viram, que é o poeta mais antilírico da literatura brasileira. Ele tem traços expressionistas na sua escrita. Então, vocês vão perceber na literatura, né, nas poesias que a gente vai analisar, que são traços de sentimento, as sensações que ele tem, as angústias que ele tem. Por isso que ele usa termos antilíricos, por isso que ele usa termos que são termos agressivos, né? Ele fala sobre putrefação, ele fala sobre verme, ele fala sobre cuspe, ele fala sobre todo o cenário de alguém que está angustiado e quer colocar para fora aquilo que sente. Então, ele aqui, dentro da nossa literatura brasileira, vai ser o cara que vai guardar ali algum traço com o expressionismo, tá? É claro que ele nem conhecia sobre, né? Mas, como eu já falei para vocês, ele estava à frente do tempo, e quando as pessoas estão à frente do tempo, elas fazem coisas que, né, as pessoas duvidam, tá bom? A gente vai para essa penúltima vanguarda europeia, que é o dadaísmo. Na verdade, o dadaísmo eu diria que é a vanguarda da zoeira, não por conta de humor propriamente, mas por conta da irreverência, a ideia de fazer uma arte nonsense, uma arte sem sentido, uma arte aleatória, né? Esse era o foco do dadaísmo. Tanto é que nós temos poesias aqui, eu acho que eu até coloquei aqui, ó, para fazer um poema dadaísta, do Tristan Tzara. Então, esse cara aqui também cai muito em prova, do ponto de vista, assim,
essa poesia, ela representa o que é o movimento dadaísta. Se você falar assim, já, por que é dadaísmo? O que é dadá? Cara, dadá não significa nada. Nada. Eles reduzem a arte a nada. Tem essa questão nihilista, né? De você aniquilar, levar as coisas para o zero, né? Para aquilo que não existe. Então, eles têm essa pegada. E aí, eu vou só ler para vocês tentem pensar o dadaísmo a partir dessa poesia aqui. Pegue um jornal, pegue tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Como eles sabiam que as vanguardas eram movimentos que não eram tão compreendidos assim, porque justamente o próprio nome diz, eles estavam à frente do tempo, eles zoavam em cima disso, entendeu? Tanto é que ele fala, ei-lo, um escritor infinitamente original. E aí, como que, segundo o que ele fala aqui, como que se faz uma poesia? Me responde aí. Segundo o que ele fala, como que a gente constrói uma poesia? É pensando na poesia? É pensando a respeito dela? Ou é, na verdade, trabalhando com o espontâneo? Trabalhando com a aleatoriedade? Fala aí para mim. Parece que é só jogar várias palavras aleatórias, que daí surge um poema totalmente original. Pois é. Então é a coisa jogada. É a coisa aleatória. Não tem, assim, o mais importante, e é claro que aqui a gente também está trazendo uma função da linguagem aqui. Vocês lembram? Que função da linguagem é essa? Que na verdade, ele está trazendo duas funções da linguagem aqui. Quais são as funções presentes nesse poema? Metalinguagem. Metalinguagem e qual outra? Qual é a que fala pegue, faça, recorte? A conativa, né? Isso. Que é aquela que tenta influenciar o comportamento, né? Então, tentando convencer você, se utilizando de verbos no imperativo. Então, ele está dentro de uma sequência metalinguística, porque o título é Para Fazer um Poema Dadaísta, quer dizer, um dadaísta falando sobre um poema dadaísta, metalinguagem. E, além da metalinguagem, ele quer influenciar o seu comportamento para fazer o que ele quer. Então, a gente tem aí a função conativa ou apelativa da linguagem. É sempre importante, quando a gente pensa em dadaísmo, que o dadaísmo, na verdade, é um movimento, é uma vanguarda europeia que representa a ideia de que a arte não é mais aquilo, porque lembra que quando a gente estudava a arte lá no Barroco ou no Arcadismo, a coisa era super, hiper, mega valorizada, né? Os caras no Barroco, né? Com aquele ouro todo, com aqueles excessos, eles tinham um cuidado da porra com a arte. O dadaísta, ele quer provar que essa sacralização da arte não existe, que a arte não é sagrada, que a arte é simplesmente aleatória. Eu pego, boto um monte, recorto de um jornal um monte de palavra, jogo ali dentro, vou tirando cada uma, pronto, fiz um poema dadaísta. Tipo, como assim? Hoje A já. arte não é uma coisa pensada? Fala, amor. Era isso que eu, pensava, sabe? Na época que eu ouvi isso pela primeira vez, a minha professora, da época, falou assim, cada um pensa em uma palavra. Tipo assim, minha turma tinha 40 alunos, cada um pensa em uma palavra.
Aí ela foi pra luz, ela falou assim, agora todo mundo começa a repetir a palavra que pensou e ela começou a piscar a luz, tipo, ficou maior confusão. Só que assim, Sim. sinceramente, eu não vi um objetivo nisso, sabe? Tipo, cada movimento, tipo, tem o seu objetivo. A questão do romantismo, a questão do expressionismo. Todos Sim. eles têm um objetivo em si. O dadaísmo, eu não vejo isso, sabe? Tu não vê, mas é justamente mostrar que o trabalho com o espontâneo também faz a arte. Que não necessariamente você tem que ficar pensando e repensando naquela palavra. Sabe os parnasianos que a gente estudou? O cara pensava ali bonitinho. Que palavra que eu vou colocar aqui para rimar com essa? Que palavra que eu vou colocar aqui porque eu tenho que contar as sílabas poéticas e elas têm que caber direitinho? Tem um objetivo, sim. O dadaísmo, ele, na verdade, tem justamente o objetivo de mostrar assim, cara, nós podemos trabalhar com a aleatoriedade. Nós podemos trabalhar com aquilo que é espontâneo. Não necessariamente o que vocês chamam de arte é aquilo que é pensadinho, direitinho, bonitinho. Porque, veja bem, choca você, sacou, Milena? O objetivo é esse. Se mexeu contigo, já é arte. Pronto. Agora, como que essa arte foi criada? Ela foi criada com o espontâneo. Quando a sua professora quis mostrar, né, quis utilizar essa ferramenta pedagógica de cada um falar uma coisa, ela ligava, acendia, apagava a luz, ela quis mostrar a confusão que é o dadaísmo, mas toda confusão tem o seu objetivo. E o objetivo era justamente mostrar assim, olha só, eu estou fazendo arte e eu não preciso dos padrões, eu posso fazer a arte da maneira mais aleatória possível. Entendeu agora? É porque, tipo assim, né, tiveram outras escolas literárias, outras coisas que prezavam a livre escrita, sabe? Tipo, você não ter que ficar fazendo pensando em Qual rima. escola? Qual escola? Modernismo. Modernismo. Aí Isso, isso seria isso é o influência. estopim, óbvio. Isso aqui é o início do modernismo, é o estopim da arte moderna. Sacou? Os caras lá em 1920, 1922, eles vão ter bebido dessa água aqui, de agora. Entende? Ah, tá, entendi. Foi mais uma coisa para quebrar, tipo, um Para já padrão, começar né? quebrando. Isso, já começar quebrando. Todas as vanguardas europeias quebram alguma coisa, tá? Mas isso já foi para começar quebrando tudo. Todas essas vanguardas vão quebrar. Porque todas elas se afastam do real. Todas elas vão se apresentar de uma maneira distinta e de uma maneira chocante. O objetivo era esse. Se você consegue se chocar ao visualizar esse tipo de produção, cara, o objetivo foi atingido. O objetivo foi atingido. Simples assim. Tá bom? Tá bom, entendi. Mas em relação a, tipo, as pinturas do dadaísmo. Sim, eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Se você conseguir me explicar qual é a unidade de composição disso aqui, me explica, porque olha só isso. Fruto de uma longa experiência. Parece que o cara pega um monte de coisa aleatória, coloca junto e faz um quadro. Aqui também, ó. Aqui tem vários copos, um dentro do outro. Isso aqui é um balde. Isso aqui é o quê? É uma roda? Qual é a ligação? São coisas aleatórias. A gente não consegue nem dizer o que é. Não tem unidade, não casa uma coisa com a outra, Milena. Não casa uma coisa com a outra. Quando a gente estava analisando lá o cubismo, a gente conseguia dizer, não, isso aqui é um violino, só que ele está fragmentado. Isso aqui é uma mulher lanchando, mas ela está fragmentada. Aqui não, aqui a gente tem uma imagem, mas a gente não consegue dizer do que é essa imagem, simples assim. Parece que é um monte de coisa aleatória colocada ali junto uma da outra, entendeu? Não são pessoas, né? São objetos, são coisas.
E o que é isso? O que é esse tipo de arte? Não sabemos. Sabemos que parece um monte de coisa, uma colocada em cima da outra, sem sentido nenhum. Entende isso, Milena? Entendi, assim. Realmente. Sei lá, eu acho que assim, não é a coisa que as pessoas mais olhariam, pelo menos as pinturas, né? Não é a coisa que as pessoas mais apreciariam, mas agora eu entendi meio que como uma quebra dos padrões mesmo. Sim, que ao invés de ser a mulherzinha bonitinha ou a mesa com frutas pintadas ou uma mulher com uma expressão angelical ou uma casa pintada de uma maneira super clean, ao invés de ser isso, é essa zona que você está vendo na sua tela. Totalmente aleatória, sem conexão de nada com nada. Amor, para você entender o dadaísmo, você tem que pensar numa arte nonsense, ou seja, sem sentido. Se você entende isso, você entende o dadaísmo. É fácil, é só isso. Tudo bem? Tudo bem. Ah lá, ó. O que é isso? Ah, uma colagem. Tá, de que com que? É o que isso aqui? Não sei. Não sei se é capa de disco, não sei se é capa de livro, não sei se é recorte de carta. Eu sei que isso demonstra o quê? Aleatoriedade. Vai pegando uma coisa, outra, juntou tudo, formou isso aqui. Pronto. Tá feita a minha obra dadaísta. Entendeu, Mi? Entendi. É uma coisa irreverente, né? Você não tem nenhum recado. Você tem um recado para dar, que é o recado de que você pode fazer a arte da forma mais aleatória possível. Mas não tem uma profundidade como tem o expressionismo, não tem uma profundidade como tem o futurismo, não tem uma profundidade como tem o cubismo, da questão das perspectivas. Não, tem nada. É só você mostrar que você pode fazer a arte com qualquer coisa. Entende? Beleza? Beleza, entendi. Então tá, meus amores, eu vou parar por aqui por conta da hora, tá? E aí ficou faltando aqui o surrealismo, tá? Mas como ele é mais complexo, a gente até já viu algumas coisas, mas a gente vai pensar junto a respeito dele na próxima aula, tá? Eu não vou postar isso aqui. Não, eu vou postar sim. Eu vou postar tudo aqui lá na plataforma e depois vocês vão pegar e aí eu vou passar alguns exercícios da apostila para vocês que vocês treinem isso, já que isso é uma demanda da prova de vocês. Tá bom? Beijo. Até amanhã.